Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e hoje vamos ler o capítulo 10 da obra Frankenstein de Mary Shelley. No capítulo anterior nós vimos que Victor saiu em viagem e no capítulo de hoje essa viagem continua. Porém, algo inesperado acontece. Finalmente o Criador e sua criatura se encontram e vão conversar. Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Capítulo 10. Passei o dia seguinte vagando pelo vale. Parei perto das cabeceiras do Arveiron, que se forma de uma geleira, a qual vai vagarosamente deslizando como uma serpente desde o topo das colinas até formar no vale uma barreira. Os flancos abruptos das montanhas alteavam-se à minha frente. A muralha compacta da geleira erguia-se no alto, com alguns velhos e desfolhados pinheiros espalhados em torno. O solene silêncio desse salão nobre da natureza era, a espaços, interrompido pela queda de um vasto fragmento, pelo estrondo da avalanche ou pelo ecoar dos formidáveis blocos de gelo, de quebrada em quebrada, estilhaçando-se em miríades de partículas, como joguetes. Após extasiar-me durante o dia todo com a magnificência do espetáculo, recolhi-me para um repouso noturno. Ainda em estado de sonolência, revia diante de mim todas as formas gigantescas que contemplara. O cume altaneiro coberto de neve, os bosques de pinheiros, as formações geladas, como gigantescas estalagmites, a ravina, selvática e misteriosa, formava um círculo em torno de mim, como a envolver-me numa mensagem de paz. Para onde fugira tudo quando despertei pela manhã? Com o sono, fora-se tudo quanto me inspirara a alma, e a teimosa melancolia voltava a ensombrear-me os pensamentos. Chovia e uma densa cortina de névoa se elevava do solo até encobrir o cume das montanhas, ocultando o que era uma festa aos meus olhos. Mas decidi penetrar o denso véu e ir procurar em seu refúgio a face amiga dos montes. Que me importava a chuva e a tormenta? Trouxeram-me a mula à porta e decidi galgar o topo do Monte Verte e vasculhar os segredos da gigantesca geleira, sempre a deslocar-se. Conhecendo bem o caminho, resolvi ir sem guia, também para que a presença de outrem não viesse a perturbar minha contemplação do majestoso panorama. A subida é abrupta, mas a senda é aberta em degraus curtos e contínuos que tornam possível vencer a perpendicularidade da montanha. A cena é assustadoramente desolada. Em 1000 lugares podem ser percebidos os traços da avalanche invernal, nos pontos em que as árvores juncam o solo, esfaceladas e dispersas, muitas delas totalmente destruídas, outras encurvadas, amparando-se contra a saliência das rochas ou caídas atravessadas sobre as árvores irmãs. O caminho, à medida que se vai subindo, é cortado de ravinas de neve, por onde rolam continuamente os pedregulhos. Uma dessas ravinas é particularmente perigosa, pois o mais leve som, mesmo de uma voz em tom mais forte, é capaz de produzir compressão de ar suficiente para desencadear a destruição sobre a cabeça do imprevidente. Os pinheiros não são altos nem luxuriantes, mas sombrios e emprestam ao cenário um ar severo. Olhei para baixo na direção do vale. Lençóis de neblina subiam dos rios que corriam através da baixada, encrespando-se como densas coroas em volta das montanhas opostas, cujos píncaros perfuravam as nuvens, enquanto a chuva jorrava do céu plúmbeo, aumentando a impressão melancólica que o ambiente exercia sobre mim. Por que há de o homem vangloriar-se de sensibilidades mais amplas do que as que revelam o instinto dos animais? Se nossos impulsos se restringissem à fome, à sede e ao desejo, poderíamos ser quase livres. Somos, porém, impelidos por todos os ventos que sopram, e basta uma palavra ao acaso, um perfume, uma cena, para provocar-nos as mais diversas e inesperadas evocações. Dormimos, eis que um sonho nos envenena o sono. Despertamos, um pensamento errante contamina o dia. Sentimos, imaginamos, refletimos, rimos, choramos.
Abraçamo-nos à dor ou libertamo-nos das penas. Vário é o caminho, mas para a alegria ou a tristeza é sempre franco. O amanhã jamais igualará o ontem. Nada, exceto o mutável, pode perdurar. A tarde estava próxima quando cheguei ao final da escalada. Durante algum tempo estive sentado no rochedo que domina um mar de gelo. O nevoeiro cobria as alturas em que me encontrava e as montanhas circundantes. Não tardou para que uma brisa dissipasse as nuvens e então desci pela geleira. A superfície é bastante desigual, ora enrugando-se como ondas de mar encampelado, ora abrindo-se em fendas profundas. A montanha fronteiriça é um penhasco abrupto e desnudo. Do lado onde eu agora estava, Monte Verte ficava em posição diametralmente oposta, a 1 légua de distância. Acima dela se alteava o Monte Blanco, colossal e desafiador. Coloquei-me no recesso de uma rocha, extasiado ante a cena deslumbrante. O vasto caudal de gelo seguia até onde a vista alcançava, torcendo-se entre as montanhas, cujos píncaros pareciam saudar incontinência. Os cumes gelados ofereciam aspectos variados, refulgindo à luz do sol ou sombreados pelas densas cúpulas de nuvens. Obedecendo a um impulso de meu coração, até há pouco triste e agora possuído de intensa alegria, bradei ao vazio: ó espíritos errantes, que acaso por aqui andais vagando e em vosso leito não encontrais repouso, permiti-me esta pouca felicidade, ou levai-me convosco por mão amiga para além das alegrias da vida. Mal acabara de dizê-lo, vi subitamente a figura de um homem a alguma distância, avançando em minha direção com velocidade sobre-humana. Ele saltava com a maior agilidade sobre as fissuras de gelo, entre as quais eu próprio tinha de caminhar com maior cuidado. Sua estatura, à medida que se aproximava, parecia exceder o normal. Senti-me perturbado. Uma névoa passou-me pelos olhos e fui acometido de vertigem, mas não tardou que o sopro gelado das montanhas me refizesse. Tão logo a forma chegou à distância de ser distinguida, percebi, ó visão odiosa e aterradora, que era a aberração humana que eu criara. Impelido pela cólera e o horror, dispus-me, assim que estivesse ao meu alcance, a empenhar-me em luta mortal com ele. O demônio aproximou-se ofegante. Havia em sua expressão um misto de amargura, malignidade e desdém, que o tornava ainda mais hediondo à contemplação humana. Não me detive, porém, a observá-lo. A surpresa tinha-me a princípio embargado a fala, e quando a recobrei foi para derramar sobre ele a torrente do meu ódio e repulsa. Maldito! Exclamei. Como ousa aproximar-se de mim? Não teme a vingança de meu braço sobre a cabeça diabólica? Vá-se, verme asqueroso, ou antes fique, para que eu possa espezinhá-lo, fazendo-o voltar ao pó de onde eu tirei. Embora não possa, pondo fim à sua existência maligna, fazer voltar à vida aqueles que você assassinou com as suas artes demoníacas. Eu esperava por esta recepção, retrucou-me o demônio. O destino dos desgraçados é ser odiado por todos. Mas por que devo ser odiado, eu, que sou o mais miserável de todos os viventes? Entretanto, você, meu Criador, detesta e abomina a sua criatura, a quem está ligado por laços que só a aniquilação de um de nós pode dissolver. Sua intenção é matar-me. Como se atreve a brincar assim com a vida? Cumpra o seu dever para comigo, e cumprirei o meu para com você e toda a humanidade. Vou lhe expor minhas condições. Se concordar com elas, deixarei em paz os homens. Caso contrário, continuarei a saciar a sede de morte, até que ela se farte do sangue dos amigos que lhe restam. Monstro repelente, para você não existe inferno capaz de castigar como merece os crimes que cometeu. Também eu, cão maldito, me condeno por tê-lo criado, mas mesmo à hora de extinguir com as minhas próprias mãos a centelha de vida que lhe dei. Cego pelo furor, saltei sobre ele com todo o ímpeto de que pode um ser armar-se contra a existência de outro. Mas ele escapou-me com a maior facilidade e disse: contenha-se, suplico-lhe que me ouça, antes de pretender descarregar todo o seu ódio contra mim. Não basta o que tenho sofrido e você ainda procura aumentar minha desgraça?
A vida, embora não tenha sido para mim mais do que um calvário, é o meu único bem e eu a defenderei. Lembre-se de que me fez mais poderoso do que você mesmo. Sou bem mais alto, meus músculos são mais rijos, mas não me deixarei levar pela tentação de um confronto com você. Sou sua criatura e saberei manter minha condição de sujeição e docilidade para com meu Senhor natural, desde que também desempenhe seu papel e resgate sua dívida comigo. Parece esquecer, Frankenstein, que me deve a mesma igualdade de tratamento que dispensa a seus semelhantes, e que tenho direito à sua clemência e mesmo ao seu afeto. Lembre-se de que é meu Criador. Quanto a mim, em vez de um novo Adão, sou o anjo decaído que você priva do direito à alegria, sem que me caiba culpa. De todas as benesses de que tenho conhecimento, eu sou sempre irrevogavelmente excluído. No entanto, eu era bom e compreensivo. Foi a desgraça que me converteu em demônio. Devolva-me a felicidade e voltarei a ser virtuoso. Desapareça. Não lhe darei ouvidos. Somos definitivamente inimigos e não pode haver qualquer entendimento entre nós. Vá-se ou vamos nos enfrentar até que um de nós pereça. Que posso fazer para abrandá-lo? Não haverá súplica capaz de modificar sua atitude para com sua criatura que lhe implora bondade e compaixão? Creia-me, Frankenstein, eu era bondoso. Trazia amor e humanidade dentro da alma, antes que viesse a ficar só, miseravelmente só como você. Desapareça, não lhe darei ouvidos. Somos definitivamente inimigos e não pode haver qualquer entendimento entre nós. Vá-se ou vamos nos enfrentar até que um de nós pereça. Que posso fazer para abrandá-lo? Não haverá súplica capaz de modificar sua atitude para com sua criatura que lhe implora bondade e compaixão? Creia-me, Frankenstein, eu era bondoso. Trazia amor e humanidade dentro da alma antes que viesse a ficar só, miseravelmente só como agora. Se você, que é meu Criador, me renega, que posso esperar de seus semelhantes que nada me devem? Deles só tenho recebido o escárnio e a repulsa. As montanhas desertas e as geleiras pouco acessíveis são meu refúgio. Venho vagando por aqui há muitos dias. As cavernas de gelo que somente eu não temo são a minha morada, a única que o homem não me recusa. Aqui, sob os céus sombrios, a natureza não me é tão hostil quanto seus semelhantes, Frankenstein. Se a multidão soubesse da minha existência nessas paragens, faria o que você pretende fazer, armando-se para destruir-me. Não é natural que odeie os que me combatem? Não quero, pois, transigir com os meus inimigos. Se sou um desgraçado, eles vão acompanhar-me em minha desgraça. Todavia, está em seu poder compensar-me e, em troca, livrar os homens de um mal cuja intensidade e alastramento dependem tão somente de você e que, muito mais do que apenas a você e a sua família, pode estender-se a milhares de outros. Que sua compaixão seja tocada e lance sua misericórdia sobre mim. É preciso que ouça minha história. Depois poderá escolher entre abandonar-me ou compadecer-se de mim. Mas ouça-me, Frankenstein. Os culpados, por sanguinários que sejam, têm pelas leis humanas direito à defesa antes de serem condenados. Acusa-me de assassínio. Entretanto, você não se dispõe em sã consciência a exterminar sua própria criatura? A bela e louvável justiça dos homens. Contudo, não lhe peço que me poupe. Após ouvir-me, poderá, se quiser ou puder, aniquilar a obra que saiu de suas mãos. E por cúmulo, disse, você ainda se atreve a invocar-me acontecimentos tenebrosos de que fui um miserável autor. Maldito seja o dia, cão danado, em que fiz ver a luz pela primeira vez. Malditas sejam minhas mãos que lhe deram forma. Por sua causa conheci a desgraça além do inexprimível, deixando-me até sem poderes para considerar se sou ou não justo com você. Suma, livre-me de sua presença asquerosa. Tal como quer, assim o deixo, meu Criador, disse ele, tentando colocar ante meus olhos suas mãos odientas, que afastei com violência. Eis como posso afastar de si uma visão que o transforma. Entretanto, em nada lhe prejudicará ouvir minha história. O que lhe peço e imploro, em nome do que já tive de bom e deixei de ter. É uma longa e estranha história, e a temperatura deste lugar não é conveniente à sua compleição.
Venha à cabana na montanha. O sol ainda vai alto e antes que se esconda atrás das neves, você terá ouvido meu relato e terá condições de decidir. Depende de você proporcionar-me o convívio dos homens e deixar-me levar uma vida inofensiva ou tornar-me o flagelo de seus iguais, o autor da ruína de meu próprio Criador. Sem dúvida, não eram de todo isentas de discernimento as suas palavras. Assim, deixei que me conduzisse através do gelo. Tinha o coração oprimido e não lhe respondi, mas, enquanto seguia, ponderava no que me dissera e decidia-me, quando menos, a ouvir sua narrativa, compelida em parte pela curiosidade e em parte por um sentimento de compaixão, provocado pelo seu tom suplicante. Até então eu o tinha na conta de assassino de meu irmão e estava agora na contingência de esperar por uma confirmação ou desmentido. Atravessamos o gelo, portanto, e galgamos o rochedo oposto. O ar era frio e a chuva recomeçara a cair. Entramos na choupana que era o seu abrigo. O demônio com ar exultante, eu apreensivo e deprimido. Sentei-me junto ao fogo que ele acendera e fiquei atento à sua história. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que estão acompanhando essas leituras. Um super beijo e até o próximo capítulo.